Como eu falei, o Programa Brasileiro de Certificação Florestal, ele utiliza toda a infraestrutura do sistema, né? O Inmetro tem mais de 100 programas de avaliação da conformidade, o Serflor é um deles, e nós temos, então, dentro desse sistema, um conselho, que é o Conmetro, em que esse conselho reconhece a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é um fórum privado, como Fórum Nacional de Normalização, onde as normas técnicas do programa são desenvolvidas. O Inmetro é o órgão executivo desse sistema e faz a gestão do programa brasileiro através das suas comissões técnicas. No caso do Serflor, nós temos uma comissão que vai apresentar os procedimentos, as regras de como a avaliação de um manejo florestal ou de uma cadeia de custódia deve ser realizado, além de ser o organismo nacional reconhecido para fazer a acreditação dos organismos que vão atuar em campo nessas auditorias no processo de certificação. Então, nós temos a junção do que avaliar e como avaliar o desenvolvimento de um programa de avaliação da conformidade. Então, como é que se elabora uma norma técnica? A sociedade, então, demanda a ABNT, que é o representante nacional nos fóruns regionais, como o Fórum do Mercosul, o Fórum da Copan, que é da Associação da região da América Latina. Ele é o representante nacional na ISO. Então, ele recebe da sociedade essa demanda e começa, então, a desenvolver um padrão, uma norma, que se tornará a referência de um programa de avaliação da conformidade. Nesse momento, a ABNT já coloca em público, divulga as partes interessadas, que irá se iniciar um processo de normalização para que elas possam participar. Não precisa ser membro efetivo da ABNT, qualquer cidadão pode estar presente no desenvolvimento de uma norma, né? No caso do manejo florestal, o Serflor, nós fizemos não só normas dentro dos escritórios da ABNT, mas nós também tivemos a oportunidade de fazer com que as partes interessadas se envolvessem um pouco mais. Então, nós fizemos reuniões itinerantes e fomos no norte do país, principalmente no desenvolvimento da norma de floresta nativa, para que a gente pudesse ter a participação da sociedade como um todo, né? Após a elaboração desse projeto de norma, ela, então, é submetida à consulta pública. No Serflor, mais uma vez, nós inovamos e fizemos o chamado teste piloto, em que nós fomos ao campo verificar a eficácia daquele texto normativo para que ele realmente pudesse medir, né, e avaliar um determinado unidade de manejo florestal, né? Então, foi feito o teste de campo, passou-se por um processo de consulta pública de 60 dias, em que a sociedade, mais uma vez, teve a oportunidade de se manifestar com relação à definição daqueles padrões, e, com isso, a norma, então, passa a ser uma norma brasileira aprovada. Bom, essa relação é a relação do acervo normativo do programa. Nós temos a norma de princípios, critérios e indicadores de florestas plantadas, os princípios, critérios e indicadores de florestas nativas, a norma de requisitos de cadeia de custódia, e desenvolvemos também procedimentos para os auditores florestais trabalharem nas avaliações das unidades de manejo, né? Num segundo momento, nós desenvolvemos guias e diretrizes que auxiliariam os pequenos produtores florestais a evidenciar que eles estavam alcançando aqueles requisitos das normas. Bom, então, como é que funciona a certificação, né? Uma empresa florestal, um produtor florestal, ao atender o primeiro ponto, a legislação nacional e os acordos internacionais em que o país é signatário, e trabalhar de forma sustentável, né, com ferramentas da civicultura e atendendo também os impactos
sociais daquele empreendimento, ele pode se certificar, né? Então, de acordo com a norma de florestas nativas ou a norma de florestas plantadas. Acho que eu pulei uma. Desculpa. Bom, essas normas, elas foram trabalhadas no fórum da BNT, mas elas tomaram como base os acordos internacionais relacionados ao Brasil, né? Então, nós temos tanto os princípios da ITTO, como de Tarapoto, como a base normativa da norma brasileira. Acho que eu estou com problema. Bom, esses acordos, eles não diferem substancialmente, né, independente da região em que eles se aplicam, né, o Acordo de Montreal, no caso do Canadá, enfim, eles têm uma ferramenta similar que se resume praticamente nessa colcha de retalho, né, em que nós temos os princípios e os critérios da sustentabilidade que versam os vários acordos intergovernamentais. A estrutura da norma é de princípios, critérios e indicadores, né? Não é muito diferente das outras normas que acontecem, que são elaboradas no mundo. E a norma brasileira do CERFLOR, ela tem 5 princípios. O primeiro é atendimento à legislação e aos acordos em que o país é signatário. O segundo princípio nós diríamos que é o negócio do engenheiro florestal, né? É o uso racional dos recursos a curto, médio e longo prazo. O princípio 3 e 4 se referem aos aspectos ambientais bióticos e abióticos, e o princípio 5 está relacionado aos requisitos sociais onde aquele empreendimento está inserido. Feito o manejo florestal, nós vamos acompanhar, então, a origem daquela matéria-prima até o seu elo da cadeia produtiva, né? Então, nós temos a cadeia de custódia e que vai identificar, né, a origem dessa matéria-prima desde a floresta até um determinado ponto da cadeia, que era uma serraria, uma empresa de celulose e papel, até uma gráfica, enfim. Né? Todos os elos da cadeia são evidenciados no processo de certificação de cadeia de custódia. A auditoria, então, é realizada, o produto tem que ter pelo menos 70% da sua matéria-prima certificada para obter o selo do CERFLOR. Bom, a cadeia de custódia ela tem 2 aspectos, uma questão de sistema de gestão e outro é o método em que você vai acompanhar a matéria-prima. Cada organização vai definir o melhor método de identificar a origem da sua matéria-prima. Na reunião que aconteceu em 2010, nós tivemos um item acrescentado à norma de cadeia de custódia, que são os requisitos sociais daquele empreendimento, que também são avaliados agora. Tá? Os organismos que atuam na certificação, nesse processo de certificação do manejo florestal, são acreditados, como eu coloquei, pelo Inmetro e têm que atender aos requisitos internacionais em que o Inmetro também tem que atender. Né? Então, está dentro da estrutura do sistema, tanto para manejo quanto para cadeia de custódia. Os organismos acreditados no sistema estão disponíveis na página do Inmetro, né, tanto para manejo florestal. Hoje nós temos 4 organismos atuando no Brasil, e para a cadeia de custódia nós temos 3 organismos acreditados pelo sistema brasileiro e mais 3 acreditados pelos sistemas estrangeiros que nós reconhecemos nacionalmente. Por que isso? Porque a norma de cadeia de custódia que o Brasil utiliza é a mesma norma que o PEFC utiliza. Então, o escopo da acreditação é o mesmo e eles podem atuar em vários países, assim como os nossos organismos acreditados no Brasil podem atuar nos países que são reconhecidos pelo PEFC.